treinador de futebol que precisou trabalhar como Uber para pagar as contas. E agora tá incomodando os times grandes. Tá bom, Bahia. Talvez o Maringá seja a única equipe do Brasil que joga dessa maneira. Eu, sinceramente, não me lembro de uma equipe jogando 100% marcando individual assim. Quem é o Jorge Castilho, um técnico retranqueiro que se transformou e montou um time de ataque total? Eles ainda não estão acreditando. Eu sou um técnico, hoje estou na Série C e um técnico negro. Como que esse cara mudou de vida e se tornou o melhor treinador do futebol paranaense em 2025? É um trabalho excelente que ele faz no comando do Maringá e mudou o time de patamar. Mas afinal, como é que joga esse tal Maringá que encantou o estado do Paraná? E até onde pode chegar esse time que já bateu o poderoso Flamengo na Copa do Brasil? O Maringá do Jorge Castilho perdeu nos pênaltis o título paranaense pro Operário de Ponta Grossa. Que não tirou o brilho do treinador, que foi eleito mesmo assim o melhor técnico do estado. Atlético e Curitiba, por exemplo, foram eliminados pelo Maringá, sendo que o Furacão perdeu em casa tomando de 3. 3-0 em pleno estádio Mário Celso Petralha. Eles ainda não estão acreditando, ou porque é um técnico brasileiro que está fazendo. Porque o Abel, ele também faz uma marcação individual, ele não faz o campo todo, mas ele faz uma grande parte de marcação individual. O Cuca, em alguns momentos, faz marcação individual, só que eles estão na Série A. Eles são técnicos consagrados. Eu sou um técnico que hoje estou na Série C e um técnico negro. Então, é muito mais fácil falar que o jardim do outro é mais bonito que o meu. Nós jogamos contra o Poxa no ano passado, ganhamos o Poxa, o Guto Ferreira saiu falando que a gente não praticava futebol. É outro modelo, marcando individual o campo todo, homem a homem. As equipes da Série B, as equipes da Série A, raramente jogam dessa maneira. Até porque, se sustentar esse sistema por 15, 16 partidas, é possível. Depois de uma boa base. Sustentar 38 rodadas, com jogos próximos e viagens longas, é meramente impossível. O Barbieri pontuou de que é um jogo esquisito e o que a gente joga. Eles continuam colocando vários atacantes jogando sem sobra e, na verdade, o jogo deles é não jogar e não deixar jogar. Qualquer pressão, ele já faz uma bola longa, bola parada, arremesso lateral, para o jogo, joga a bola dentro da área. Essa altura do campeonato, você já deve estar se perguntando, mas como é que joga esse raio do Maringá? Esse Castilho aí inventou a roda? Calma, eu vou te explicar. Vamos colocar primeiro, tirar isso daqui, ó. O canal ainda é pequeno, a gente não tem chroma key. Faz no fundo do guarda-roupa mesmo, que é azul. Dá pra cortar aqui a foto. Por isso já se inscreve no canal, curte nossos vídeos. Se quiser mandar um dinheirinho, não valeu demais, vai ajudar também o canal a crescer. Ajuda a gente aí, inscrição, curtida, não custa nada, tá? Inclusive a Nalinha tá trabalhando aqui também. Se inscreve aí. Vamos botar o campinho na tela? Campinho na tela do Maringá, que joga com 3 zagueiros. Você tá vendo aqui os 3? No meio de campo, você sabe, futebol não é pebolim, totó, futebol de mesa. Então varia, né? Geralmente são 3 jogadores no meio ou 5. 2 volantes, um cara mais avançado e 2 abertos pela ponta. No ataque também, geralmente são 2 jogadores, podendo ficar com 4, quando os 2 jogadores abertos vão pra linha ofensiva de ataque. Tá aí um lance do cara aberto pela direita, quase fazendo um gol na final do Campeonato Paranaense, o Rafinha. E tá aí o cara aberto pela esquerda, quase fazendo um gol também no Campeonato Paranaense, é o Negueba. Esse é o jeito do Castilho de jogar. As minhas inspirações, eu não escondo que é Felipão, é Luxemburgo. Peraí, Filipão? Filipão nunca jogou assim. Mas pra explicar isso aí, a gente vai ter que voltar no tempo. Boa tarde. Calma que a gente vai chegar lá, não é agora não, calma. Ai, que estileira, hein, pai? Esse era o Castilho que trabalhava na Secretaria de Educação em Guarujá, litoral de Santos. Fazia bico de vez em quando como treinador de futebol, escolinha, amador, aquela coisa. Só que essa versão do Castilho Guarujá desapareceu quando ele recebeu de um amigo o convite para trabalhar no Maringá. Aí que o futebol passou a virar profissão. Só que não tão bem remunerado assim, porque foi nessa época também que surgiu o Uber para ele. Em 2020, quando eu vim para cá, antes, eu estava trabalhando na Prefeitura Municipal de Guarujá, onde eu tinha uma renda salarial muito alta e eu tinha acabado de comprar um apartamento lá na minha cidade. E eu recebi o convite para vir para Maringá como auxiliar num projeto audacioso e eu acreditei
largando uma renda muito alta que eu tinha para vir para cá como auxiliar. Você sabe que time pequeno não consegue pagar bem. Trabalhando de motorista de aplicativo, Jorge? Tem que trabalhar, né? Acabou o primeiro semestre, a gente não conseguiu, não teve nenhuma proposta ainda, então nós temos que se virar. E aí nós estamos trabalhando no aplicativo. Para não ter que gastar dinheiro à toa, eles acabam dispensando todos os jogadores, comissão técnica, e com o Jorge Castilho não seria diferente. O Maringá não tinha calendário, ele seria dispensado. E eu tinha dentro de mim que eu ia continuar com o futebol, né? Então eu já tinha uma conversa de retornar para 2021, só que eu só ia ter registro em 2021. E eu estava no mês de abril de 2020, tinha aquele tempo todo. Essa situação não é uma exclusividade do Jorge Castilho. É uma realidade muito comum à maioria dos treinadores de clubes que não têm um calendário completo de competições. Se ele não arrumasse nenhum outro time para treinar, ele iria trabalhar como Uber. E para não entrar numa outra área, trabalhar registrado e depois ter que sair, eu optei sim pelo aplicativo. Trabalhei aí 6, 7 meses no aplicativo, onde eu precisava levar o sustento para ajudar nas despesas, pagar a mensalidade da prestação do apartamento. E a gente fez a reportagem em cima disso. O Jorge, com o próprio carro, buscou a gente na emissora. Toda a conversa rolou ali enquanto ele estava dirigindo e depois a gente parou num ponto turístico de Maringá, onde a gente conversou. Ele falou um pouco da carreira, do início da carreira, pretensões para o futuro. Meu desejo é ficar. É um clube que eu tenho identificação. Eu me identifiquei com o clube, me identifiquei com a cidade. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, é o Abel Ferreira do Palmeiras, o técnico há mais tempo no cargo no futebol brasileiro. O segundo é o Juan Pablo Vojvoda, desde maio de 2021 no comando do Fortaleza. O Castilho é o terceiro, mas olha que curioso, entrou um mês antes do Vojvoda, só que não é o segundo por causa desses períodos do Maringá sem calendário, que você entendeu agora. Em um deles, inclusive, ele chegou a acertar com o Ipatinga, que subiu de divisão com o Castilho. Gestão daqui, parte tática dali, para mim o Luxemburgo foi um dos maiores estrategistas que o futebol brasileiro já teve. Tá combinado, hein? Eu vou aí. E baseado nisso, fui montando as minhas ideias, e eu tinha, assim, uma ideia de jogar bem na retranca. Eu gosto muito desse modelo, porque é o modelo que a Alemanha jogou aqui no Brasil desta forma com o Schweinsteigen lá. 3-6-1, 3 zagueiros, 6 no meio campo, só um ataque, foi onde eu comecei com as dificuldades que nós tínhamos lá na minha cidade. E chegando aqui no Maringá, a gente passa a estudar um pouco mais, e aí a gente conversando, nós tínhamos que fazer algo diferente do que todo mundo faz, que é um 4-3-3, 3-5-2 convencional, um jogo apoiado. Jogo apoiado, essa é do aproximar, triangulação, vem jogar, esquece o Mas não é esse aí o pulo do gato do Maringá, não. O time tem uma marcação individual o campo inteiro, lá da frente até o final. Ou seja, você tá marcando esse cara aqui, você vai com ele até o fim, meu amigo, até o resto da vida. Qualquer semelhança com outro esporte não é mera coincidência, não. E aí nós chegamos ao denominador de, vamos marcar individual, porque como eu venho de uma escola do basquete, que eu joguei basquete também, antes de ser jogador de futebol, sempre a marcação individual. Bom, primeiro quero dizer que o Jorge Castilho já provou no comando do Maringá que ele é um ótimo treinador, saindo até de divisão inferior para chegar em final de Campeonato Paranaense 3 vezes nas últimas 4 edições, inclusive já conseguindo um acesso para a Série C do Brasileirão, mostrando que é um time, inclusive, que tem potencial até para chegar numa Série B. Eu acho que vai ser um dos candidatos ao acesso esse ano. Nós começamos em 2020 muito aleatório, assim. Nós tínhamos a ideia, mas nós não tínhamos como tirar essa ideia do papel para dentro do campo. E foram aos poucos, a gente foi ajustando, entendendo um pouco mais, até chegar no ano passado, por uma necessidade, se está sem lateral, nós montarmos um 3-3-4, que é uma plataforma que, para quem marca individual, se a gente for parar para analisar, não tem a plataforma, porque os meus jogadores vão estar onde o adversário estiver, mas com 4 atacantes de ofício, sendo 2 centroavantes e 2 extremos de ala, que nós jogamos com o Robertinho na direita e o Negueba do lado esquerdo, pé trocado. Deu muito certo na Série D do ano passado, com acesso. Agora,
num campeonato mais longo. A maneira com que o Maringá joga é bem difícil sustentar assim por longas rodadas. Tanto que na Série A e na Série B do Brasileirão não tem nenhum time que joga daquele jeito, com a marcação individual quase o tempo todo e geralmente ocupando inclusive o campo de ataque, sufocando o adversário. O que é o nosso jogo? Nós estudamos o adversário e colocamos dentro de campo os jogadores que na nossa cabeça vai ganhar duelos. E aí a imposição, o convencimento, não é fácil você fazer o Léo Ceará camisa 10, é marcar. É um risco que a gente corre sim, é um cobertor curto do nosso modelo de jogo. A gente cobre a cabeça, descobre o pé. É um jeito realmente bem exclusivo que o Maringá encontrou e não por acaso é um time que cresce muito quando é mata-mata na Copa do Brasil, nos times ali do nível do Maringá e mesmo no mata-mata do campeonato estadual. Castilho, você vai fazer isso na Série A? Se eu tiver jogadores que entregam, vou fazer. Você vai fazer na Série B? Se eu tiver jogadores bons de duelos de confronto, eu vou fazer. Eu acho que teria que ter algumas adaptações e já estou bem curioso para ver como vai ser na Série C, que é diferente da D. E para aguentar a pegada de mais jogos e o campeonato mais longo, acho que o sistema tem que ter algumas adequações. Isso não quer dizer que eu não sei fazer um jogo apoiado, que a gente não sabe fazer um jogo com uma linha baixa, com uma linha média. Então aqui pro Maringá hoje é cômodo ou é melhor? É mais fácil fazer porque a gente troca poucas peças e as que a gente contrata são baseadas no perfil que a gente quer de modelo de jogo. Cada ano tá mais sólido isso. Então desde a contratação, a gente já explica pro atleta, pro empresário do atleta, que é assim que funciona. Então se o atleta não é um atleta muito afim de correr, não é Maringá porque não é o lugar dele, entendeu? Então assim, eu acho que o Barbieri foi infeliz na colocação dele, mas respeito a opinião de qualquer ser humano, eu vou respeitar sempre. Eu só não concordo. Acho que ficou claro pra você como é que pensa essa cabecinha do Castilho, né? Tá incomodando muita gente. Não à toa tem conquistado tanto resultado bom. Tenho certeza que a torcida do Maringá tem aprovado a condução do time. 5 estrelinhas pro homem, viu, que ele merece.